Tudo bem? Aqui é o Carlos e a gente está aqui na sede do Espaço Naturalmente, no sítio, em São Pedro de Alcântara. E aí eu vou estar mostrando aqui agora como a gente faz a muda dos bambus entolcerantes. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o bambu entolcerante, ou aquele que forma touceira, ele pega a muda de galho. E os bambus alastrantes, eles já não pegam muda de galho, eles pegam essa muda de rizoma. Então a parte mais aérea dos bambus entolcerantes a gente deixa, né, quando ele começa já a afinar bastante o diâmetro e a parede do bambu, a gente deixa para fazer mudas. É uma parte que não é tão nobre. Então o que a gente faz? A gente pega o galho principal, corta acima do terceiro nó e se tiver algum galinho com folha a gente tira, né, na hora de estar fazendo a muda. Esses galinhos já são rebrotações. E aqui a gente deixa um segmento do entrenó com o nó fechado embaixo, que é uma forma da gente estar colocando água aqui dentro, para que não precise estar regando predominantemente. Então ele consegue ficar muito mais tempo sem rega, sem ter nenhum manejo. Ó, aqui a gente então tirou do canteiro provisório, que na verdade é um berço, né? É uma caixa de areia. Aqui é basicamente areia. Aqui agora a gente vai usar para plantar pitaias, para elas enraizarem, depois a gente plantar no campo. Então eu tirei essas mudas de bambu que estavam aqui na areia. Então essas aqui já enraizaram, elas estão uns 3 meses aqui. Então elas já enraizaram, já estão prontas para ir para o campo ou para um saco de muda, um vaso, para depois ir para campo. Mas essa aqui a gente já vai plantar no campo. Então essa caixa de areia, ela funciona da seguinte forma. Aqui no caso a gente colocou uma tábua, porque é inclinada aqui a área, então lá a gente colocou uma tábua. Por baixo a gente forrou com papelão, tem papelão para as raízes, como está no meio do mato aqui, para as raízes das árvores e de outras ervas não emergirem dali de dentro, né? Então a gente forrou com uma camada de papelão, colocamos as tábuas, né? Delimitamos a área e enchemos com areia. Tem mais ou menos uns 20 centímetros de areia. E aí onde quando a gente colhe o bambu, faz as estacas de galho, a gente enterra elas aqui. E aí tem que estar regando predominantemente até ela começar a abrir folhas, como essa daqui abriu já, né? Ela começa a abrir folhas, depois de pelo menos um mês ou 2, ela já criou raiz e a gente já consegue tirar da areia. A areia é interessante porque nesse momento a planta não está usando o substrato da terra para gerar energia. Então ela mesma está usando a energia que ela tem dentro ali da estaca para criar raiz, para criar folha. Então é mais fácil para nesse momento, depois de um mês ou 2, a gente remover essa muda sem danificar a raiz. Porque como é areia, ela sai com facilidade, né? Se fosse numa caixa de terra argilosa, ela já estaria mais grudada, seria mais difícil de tirar ela sem danificar as raízes, né? Bom, mas por que a gente coloca então as mudas de bambu nessa caixa de areia e não coloca direto num saquinho de muda? Como eu falei em vídeos anteriores, esse tipo de muda pelo galho, ela tem em torno de 50% a 70% de pega. Ou seja, se eu fizer 10 mudas, aproximadamente 5 a 7 mudas vão realmente virar mudas, as outras morrem. Então isso facilita, porque quando a gente vai remover elas daqui, a gente já sabe quais pegaram, quais que estão vivas e quais secaram. Porque no início a gente fazia muda de todas nos saquinhos de muda, era bastante trabalhoso, e aí metade delas não vingavam, né? não abriam folhas, então era metade do trabalho perdido. Então nesse caso aqui eu já vou usar para colocar no saquinho de muda somente as mudas que realmente pegaram. Então isso facilita bastante o trabalho, diminui muito. Bom, então nós ganhamos essas mudas de um amigo nosso, produtor de pitaia lá em São Paulo, e como ela tem essa lógica de ser um cactus, então não gosta de ambiente alagado, primeiramente a gente tinha pensado em fazer um canteiro ali mais para cima, escavando na terra argilosa mesmo, né, soltando a terra, e botaria elas lá. Mas a gente, analisando melhor, a gente percebeu que, como é um cactus, não gosta de solo argiloso, que fica com a água ali contida por mais tempo, num caso de chuva forte, e a gente está num período agora que está chovendo bastante aqui, então a gente optou em finalizar o ciclo das mudas de bambu aqui nesse canteiro, que já estavam finalizadas mesmo, e agora a gente está usando esse canteiro para fazer esse enraizamento das pitaias. Então lembrando que esse canteiro ele é só preenchido com areia, uns 20 centímetros de areia, justamente só para
para a muda ficar só um pequeno tempo aqui, só para dar tempo dela enraizar e depois ir para o lugar definitivo. Então esse vídeo faz parte da série do dia a dia aqui no Espaço Naturalmente, na nossa sede rural aqui em São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Então se gostou do vídeo, curte aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que a gente vai estar seguidamente postando vídeos aqui do nosso dia a dia, da lida de campo, da bioconstrução, da permacultura, do manejo com bambu, enfim, tudo isso que permeia essa vida no campo. Certo, pessoal? Valeu!